יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים. יחד לב אל לב נפתח בתקווה לאהבה. Bem sobre o Mazal de Ave, o Mazal do mês de Ave e o signo que rege esse mês e a sua relação com o dia que vivemos, a sua relação com a Kabbalah a partir do Sefer Yetzirah. Então eu quero começar lendo com vocês um trecho que eu acho que já é conhecido de muitos, que está descrito no livro de Iov, no livro de Jó. Como vocês não têm em mãos aí um Tanar, vou ler aqui diretamente na minha Bíblia online, e que nos diz o seguinte, Jó capítulo 38, vamos ler do versículo 36. Quem pôs sabedoria no íntimo, ou quem deu entendimento ao coração? Quem numerará as nuvens com sabedoria? Ou os odres do céu, quem os esvaziará? Quando se funde o pó numa massa, e se apegam os torrões uns aos outros, porventura caçarás tu a presa para a leoa, saciarás a fome dos filhos dos leões. Quando acham os covis e estão à espreita das covas, quem prepara o corvo com o seu alimento, e quando os seus filhos clamam a Deus, andam vagueando por não terem o que comer. Vou ler um pouco antes, versículo 30. Como pedra as águas se endurecem e a superfície do abismo se congela. Podes tu artar os cordéis das Pleiades, ou soltar os artírios do Órion, ou produzir Mazerot ao seu tempo, ou guiar a ursa com seus filhos? Sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes estabelecer o domínio deles sobre a terra? Levantarás a tua voz e as nuvens para que haja abundância de águas e te cubra? Ou enviarás relâmpagos para eles vão e te dirijam? Eis-mo aqui. E aí sim ele continua: quem pôs a sabedoria no íntimo, ou quem deu entendimento ao coração, ou quem enumerará as nuvens com sabedoria, ou os odres dos céus, quem os esvaziará? Quando se funde o pó em uma massa e se apegam os torrões uns aos outros, porventura caçarás tu a presa para a leoa, saciarás a fome dos filhos dos leões? Quando se agacham nos covis e estão à espreita nas covas, quem prepara ao corvo o seu alimento? Quando os seus filhos clamam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Bom, esse texto, o texto de Jó, está falando do quê? Está falando um monte de coisa. O que está falando esse texto? Que texto? Pergunta. Que texto? Esse texto de Jó está falando. Eu acho que é melhor você não ficar aí não. Também, você também lá atrás. Essa senhora lá atrás. Caríssima. Acho que é melhor você ficar por aqui. Pega um cobertor.
O que esse texto está falando? Um monte de coisa. Coisas fantásticas. Vou ler um pouquinho antes aqui para ajudar vocês. Vamos lá. Aqui. Como pedras as águas se endurecem, a superfície do abismo se congela. Podes tu atar os cordéis das Pleiades, ou soltar os atílios do Órion? Eu li daqui em diante. Ou produzir as Mazerote ao seu tempo, ou guiar a ursa com seus filhos. O que significa isso? Das constelações. As Pleiades são quais? Quais são as Pleiades? Quem conhece as Pleiades? Ele falou da ursa maior, falou de Órion, constelação de Órion, e falou das Pleiades. As Pleiades é um conjunto de 7 estrelas. Em outros textos bíblicos ele chama de 7 estrelo. Tá? As Pleiades, uma constelação também pelos gregos chamado de as 7 virgens, que são perseguidas por Órion, o arqueiro. Tá? A constelação de Órion é aquela constelação que a gente olha mais ou menos aqui, determinada época do ano. Ela tem a forma de um homem arqueiro, e no cinturão de Órion, nós temos, a partir do nosso olhar aqui, a olho nu, nós encontramos 3 estrelas que nós chamamos de as 3 Marias. Tá bom? Na verdade, não são 3 estrelas, são pelo menos 5 estrelas, e elas não estão próximas uma da outra, é apenas uma percepção a partir do olhar daqui a olho nu. Elas estão muito milhões de anos distantes uma da outra e estão aqui alinhadas, dando a impressão de que estão próximas, mas elas fazem parte do cinturão de Órion. Então ele fala aqui de pelo menos 3 constelações. Fala da constelação de Órion, fala do cinturão de Órion, que é as 3 Marias, fala das Pleiades, que são essas 7 estrelas, e fala da Ursa Maior, que é uma constelação vista melhor a partir do hemisfério norte. Muito bem, essas 3 constelações, alguém está falando para Jó, falando da grandeza de Deus, tá? E aí depois ele fala, no versículo 32, ou produzir as Mazerot ao seu tempo, ou guiar a ursa com os seus filhos. O que são as Mazerot? Mazerot é uma palavra antiga para a atual palavra Mazalot, hebraico arcaico, hebraico da época do livro de Jó. Mazerot, ou o mesmo que Mazalot. Por isso que na Bíblia Ferreira de Almeida, que muitos têm acesso, está traduzido como os signos do zodíaco. E quando ele fala, podes tu produzir as Mazerot, ou os Mazalot, em seu tempo, ele está falando que ele é quem faz subir e descer essas constelações no horizonte, dando a entender que essas constelações estão sob a regência de Deus. Mas depois ele fala o seguinte, versículo 33, sabes tu as ordenanças dos céus, ou podes estabelecer domínio deles sobre a terra? Então ele está falando que os céus possuem as ordenanças dos céus, as leis dos céus, tá? E pode estabelecer o domínio deles sobre a terra. Ele está dizendo o quê? Que os céus influenciam sobre a terra. Há um domínio dos céus sobre a terra. Mas como é que esses astros podem influenciar sobre a terra? Se aproximam, quando se afastam, eles influenciam. Tipo, as marés sobem mais quando... Do ponto de vista físico, né, eles exercem influência astronômica. A Lua interfere na Terra, etc. Só que aqui ele não está falando desses astros. Ele está falando dos Mazalot. E os Mazalot são muito distantes para poderem influenciar no nível físico e astronômico
qualquer evento aqui na Terra. Então é claro que ele está falando em outro tipo de influência. Hã? Não, eles não influenciam as estações. As estações são influenciadas pela inclinação da Terra em relação ao Sol. Ele está falando das influências astrológicas. Ele está reconhecendo que esses astros, eles exercem uma influência sobre a Terra. E esses astros que ele está falando não é exatamente o Sol, a Lua. Ele está falando dos signos. Está reconhecendo que os signos exercem uma influência sobre a Terra. E esses signos, eles estão na nossa chamada eclíptica, tá? Que está ao redor do nosso planeta em uma inclinação. Então nós temos, é como se nós pegarmos a Terra em 23 graus e meio, você tem ao redor do Equador, você tem o Equador espacial, uma linha imaginária a partir do Equador terrestre. Cruzando com essa linha equatorial imaginária, você tem a chamada eclíptica, que é onde estão os signos, e onde estão as 12 constelações que formam os signos do zodíaco. Tá? O que significa que eles já conheciam os signos muito antes do que se pensa na tradição judaica. Muito embora esses signos estão conectados à tradição grega, à tradição babilônica, o autor de Jó reconhece que esses signos existem e a Cabalá vai falar sobre eles, o Sefer Yetzirah não falar já, mas eu li esse texto para vocês entenderem que não é algo extra-bíblico, mas é algo que a própria escritura tradicional e canônica, assim chamada canônica bíblica, já reconhece a existência dessas crenças judaicas, da crença de que existem constelações, que existem mazalot, esses mazalot estão representados nas constelações chamadas zodiacais, e que essas constelações zodiacais exercem influência sobre o mundo. Quando a gente fala influência, nós não estamos falando de determinância. Essas influências são determinantes? Não, elas não são determinantes. Mas elas são influentes. Qual que é a diferença entre influente e determinante? Vamos lá. Qual que é a diferença entre influente e determinante? Já definiu. Isso. Uhum. Mas exerce uma influência? Pronto. Tá, então vamos lá. Quando a gente entende isso, que influência são energias que influenciam, são forças que influenciam, é diferente de forças que determinam. Tá? Então, o que significa? Nossa regência também se dá através das parashiot. As parashiot exercem influência sobre nós durante a semana. Parashá dessa semana, Parashá de Veit Hanan, Parashá que vai começar depois da Havdalah. É uma Parashá que fala de rogar, que fala de pedir e não ser respondido como gostaria. É a Parashá que Moshe roga e Hashem não ouve. Isso traz um ensinamento para nós que nem sempre a resposta de Deus é positiva ou aquela que a gente quer, mas ela também exerce uma influência sobre nós. Ela é determinante? Não, ela não é determinante, mas ela é influente. Uma pessoa pode exercer influência sobre você, mas essa pessoa não precisa determinar sobre sua vida, necessariamente. Então, existe uma influência masalística, vamos chamar assim, palavra nova, né? Uma influência astral, uma influência zodiacal, uma influência astrológica exercendo sobre nossa vida. Existe. E existem essas influências não apenas durante os meses que eles regem, sobre as estações de cada 3
signos, uma estação, ou também, mas também nas semanas, também nos dias, também nas horas e também em eventos astrológicos específicos, como por exemplo agora que estamos vivendo um período onde onde observa-se que o planeta Mercúrio, por exemplo, está retrógrado. O planeta Mercúrio volta da ré, planeta da ré? Não, né? Mas do ponto de vista do observador, ele faz um movimento em relação ao movimento dele da Terra. Quando ele faz a Terra e o planeta Mercúrio, Vênus, Terra. Então tem o primeiro planeta, depois do Sol. Quando a Terra passa aqui e a gente observa, ele está retrógrado em relação ao nosso movimento, dá a impressão que ele está voltando. Esse Mercúrio retrógrado representa problemas na comunicação. Temos que tomar cuidado nessa época com a comunicação, porque é uma força sefirótica ligada a Rode e que está conectado ao planeta Mercúrio, planeta Corrave, e que de alguma maneira interfere nos processos de comunicação. É como se nós falássemos e não nos damos devidamente a entender, e as pessoas que ouvem também não se dão significativamente significativamente a escutar. Então há um problema de comunicação, temos que tomar cuidado nessa época. É um exemplo só que eu dei, tá bom? Então, Mercúrio retrógrado. Então, isso estou falando de eventos específicos, tá? Mas, então, significa que cada pessoa é regida por um Mazal, é influenciada, tá? Mas ao mesmo tempo os Mazalot mexem nas épocas do ano terrestre. E mesmo pessoas que não estejam conectadas a esses Mazalot estão vivendo as mesmas influências. A questão é que nessa época as pessoas que são regidas por essas épocas experimentam têm uma experiência diferente ou mais acentuada. E nós estamos falando agora desse mês, o mês de Ave, que é regido por qual Mazal? Agora Ave? Não, ainda não. Ainda não. O Ranor sabe. Qual o Mazal que está regendo esse mês, Ranor? Alô? Tudo bem? Qual é o Mazal que está regendo esse mês? Davi deveria saber, Ranor deveria saber. Davi está lá em cima. Mas você sabe? Claro que você sabe. Você sabe. Você tem que saber. Qual é o Mazal que está regendo esse mês? Leão. Ariê. Que é o mês que está regendo as pessoas que nasceram nessa época. O magro que nasceu agora nessa época. Hã? Mas o leão, qual é a influência? Vamos falar já, calma aí. Calma. Ave, tá? É um mês regido pelo Mazal de Ari, ou Ariê. Tá bom? Os leoninos são regidos por isso. Vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho sobre a regência de Leão. Primeiramente, a gente tem que ter o planeta Leão. O planeta que rege Leão. Qual é o planeta que rege Leão? O Sol. É o único signo regido pelo Sol. A maioria dos signos são regidos, o mesmo planeta rege um ou dois signos, a maioria. E o único que é regido pelo Sol é Leão. Vamos falar dessa ideia. Tá bom. Vamos falar dessa ideia do Sol. O que o arquétipo do Sol significa? O arquétipo do Sol significa? O que o Sol significa? O arquétipo. Imagine o Sol como arquétipo, como símbolo de alguma coisa. Significa, por exemplo... Provedor? Tá bom, tá certo, tá tudo bem. Hã? Rei. Tá? Rei. Tudo que você olha para o Sol tem a ver com o leão, tá? Então vamos pegar o arquétipo do leão e o arquétipo do Sol. O que o arquétipo de leão
Imagina o leão, esquece o signo de leão, o arquétipo do leão, o símbolo do leão e o signo de leão e o planeta Sol. O que eles têm em comum? Ah, beleza, pronto. A juba, a autoridade. É um signo que rege liderança. É um signo que quer ser o centro das atenções, porque o Sol é central. É um signo que rege, é um planeta que rege a vaidade. Ok? A vaidade. Então, vaidade estética, vaidade de qualquer tipo, ser o centro das atenções, mas também está ligado à autoridade, à regência, tá? Que precisa aparecer de qualquer maneira, tá? Essas são as regências de Leão, tá? Basicamente é isso, tá bom? Reino, governança, autoridade, tá? E ele está ligado a Sefirá, Tiferet, a Sefirá da beleza, a Sefirá que é o centro da árvore da vida, né? Harmonia, plenitude, né? Então, Tiferet, onde tudo se encontra, tudo é atraído para Tiferet, ali quando a nossa alma adicional em Shabat nos é dada. Tiferet, o centro das coisas. Até que desce para Tiferet. Não é? Então, é isso que rege o leão. O leão tem essa característica. O que leão tem que cuidar, né? O que leão tem que cuidar? Tem que cuidar do quê? Da soberba, da arrogância, do ego, de modo geral, tá? De uma ação impositória, tá? Contestadora e assim por diante. Bom, eu vou ler aqui no Sefer Yetzirah, que vai trazer sobre isso, e a relação disso com o mês de Ave e o mês com o evento do Tisha B'Av. Tá bom? Primeiramente, entenderam isso? Quais são as questões envolvendo o signo de Arié, ou Ari, tá bom? O texto do Sefer Yetzirah vai nos dizer o seguinte: capítulo 5, verso 3, 12 elementares. Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Lamed, Nun, Samer, Ain, Tzad e Kof. O que ele está dizendo? O que ele falou aqui? 12 elementares. Eu vou traduzir elementares aqui. Não é exatamente Peshutot em hebraico, que não é exatamente Peshutot, é como se fosse algo, é difícil traduzir, mas enfim, ele traduziu por elementares. Vou traduzir diferente, vou traduzir como zodiacais. Então, 12 Peshutot, 12 zodiacais. Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Lamed, Nun, Samer, Ain, Tzad e Kof. O que ele quis dizer? As letras que representam cada signo. Essas letras estão ligadas ao que na árvore da vida? Aos caminhos. Quais caminhos? Não tem 42 caminhos na árvore da vida. Tem 22. A quais desses 22 caminhos essas letras que eu citei aqui estão ligadas? Aos de baixo. Não a Zeirampim. Zeirampim não se refere a caminhos. Zeirampim se refere a Sefirot. Não, o Tzitsum é outra coisa. Não, esse é o Tzitsum, mas não está ligado a isso. Não, também não está ligado a isso. Vamos lá, vou explicar. Isso aqui ajudou, tá tudo bem. Vamos lá, vamos recapitular a aula, a hora da revisão. Moisés estava triste porque passou 40 anos ensinando e o povo não tinha aprendido. O caminho do meu signo, que é Vav, Aham. é o caminho de Keter para Binah.
Pronto, então ele é? Ah, horizontal, tá certinho. Eu disse vertical. Não, aí também não é. Ah, alguma coisa entre alguma coisa e outra. Pronto, entendeu? Então você tem na árvore da vida, pega lá a árvorezinha da vida para mim, por gentileza, já que você está em pé. Na árvore da vida você tem as sefirot, as bolinhas, tá bom? As esferas, que representam as emanações, e você tem os caminhos, tá bom? Que são esses risquinhos, entre as sefirot. E você tem três chamadas as três mães, que são os três caminhos horizontais, que se refere aos elementos fogo, água, fogo, ar e água. E terra não tem caminho para ele, é a própria Sefirá de Malhut. Aí você tem os verticais, que são esses daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui, esse daqui que passa por debaixo da arte, esse daqui e esse aqui. Tá? Os verticais, que são 7. Esses são os planetários. Os planetas, portanto, aparecem nas sefirot e aparecem nos caminhos verticais da árvore da vida, certo? Entenderam? Sobram 12. Tá bom? 3 mais 7, sobram 12, para dar os 22. E esses 12 são os caminhos diagonais. Certo? E esses caminhos diagonais estão relacionados a essas 12 letras, e cada uma dessas 12 letras está relacionada a um mazalo específico. Deu para entender? Primeira coisa que a gente tem que entender é que a influência planetária é vertical, a influência elementar é horizontal e a influência zodiacal é diagonal. O que isso significa simbolicamente? Vocês conseguem deduzir? Sem eu precisar falar. Aham. Quase isso. Aham. Então vamos lá, é quase isso. Você conseguiu mais ou menos captar a minha ideia. Se eu quiser uma ação direta, vamos pegar a cabala operativa como referência. Se eu quiser uma ação direta, se eu quiser trazer uma influência direta de Atzilut, criando em Beriá, passando por Yetzirah, para se manifestar em Asiá, eu vou usar o quê? Uma força o quê? Planetária. Sefirótica, planetária. Ela tem uma ação direta de cima para baixo. Pronto. Naquilo que eu trabalho em mim mesmo, eu trabalho os 4 aspectos de mim. Eu trabalho o meu corpo físico, eu trabalho o meu corpo emocional, eu trabalho o meu corpo mental e eu trabalho o meu corpo espiritual. Essa é uma experiência horizontal. Todos nós trabalhamos os aspectos dos 4 elementos em nossa vida que estão relacionados aos 4 hemisférios de nossa alma. Certo? Então isso é horizontal. Agora, a influência zodiacal é uma influência diagonal porque ela não é uma influência direta, ela vem na diagonal, ou seja, ela exerce uma influência e não uma ação direta. Ou seja, ela é como o que eu sempre falo sobre a liderança vertical, a liderança horizontal e a liderança diagonal. Uma liderança horizontal é aquela que vem de cima para baixo. A vertical vem de cima para baixo. Uma monarquia absolutista. Pronto, acabou. Uma liderança horizontal é uma liderança democrática. Todo mundo vota, todo mundo... Você pode até mais ou menos... A democracia é uma espécie de liderança horizontal, mas ela também nos leva à ditadura da maioria. E às vezes por uma maioria com margem muito pequena, tá? Que não representa todo mundo. Porque foi votado.
Então, essa é uma liderança aqui. Agora, uma liderança diagonal é uma liderança que existe, ela exerce uma influência aqui, ela tem uma hierarquia abaixo dela, ela tem conselhos e tudo mais, ela não é absolutista, ela é ouvinte e ela é de cima para baixo, que é parecida com aquela que Moshe exercia. Há uma discussão se Moshe exercia uma liderança vertical ou diagonal, mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Portanto, quando o Sefer... Eu acho que não tivesse exercido, porque se você não teria estado do Espírito, tivesse passado em vez de um ano. Exato. 40. Pronto. Então não era tão vertical assim, né? Ele ouviu, mesmo ouviu o conselho errado, equivocado, mas ouviu. Então é uma liderança diagonal. Ou seja, a influência zodiacal sobre nossa vida é uma influência diagonal. O que significa isso? Que ela é uma influência indireta. Entenderam isso? Ela é uma influência indireta. Ou seja, ela influencia, mas não determina. Não determina. Ela influencia, mas ela não determina. Eu posso lidar com isso, aproveitando aquilo, ou não aproveitando aquilo, tá? Mas ela não precisa necessariamente determinar. Então, o meu horóscopo, por exemplo, o judaísmo não lida com horóscopo, embora o judaísmo lide com signos, ele não lida com horóscopo. A astrologia não é horoscopismo. A astrologia é o ato de você aprender a ler as leis das estrelas e conhecer as influências que eles exercem sobre a nossa vida. O horóscopo é um futurismo. É você determinar que hoje o geminiano vai acontecer isso na vida dele. Todos os geminianos do mundo vai acontecer isso na vida dele? Não. Tá? Existe uma influência, mas não é determinista. O horóscopo de hoje está mais para um horóscopo de inteligência artificial. Uhum. Foi alimentado pelo que muita gente foi dizendo, e aí o cara assim, tal coisa que disse que... Isso, exatamente. E o horóscopo, na época, antes da inteligência artificial, antes da internet, o horóscopo do jornal de hoje provavelmente era o mesmo do ano passado. Então, não há uma verdade nisso. Isso é muito... isso é horoscopismo, não é astrologia, tá bom? Bom, voltando para o Sefer Yetzirah, 12 elementares, então ele fala essas 12 letras, que são as 12 letras que representam os signos. Tá? Seu fundamento é que ele as gravou, as esculpiu, permutou e pesou e as transformou. Com elas, ele formou 12 constelações do universo, 12 meses do ano, 12 diretores da alma, macho e fêmea. Então, o Sefer Yetzirah vai nos dizer que a partir dessas 12 letras, primeiramente das 12 letras, que no mundo de Beriá, a energia que existe dentro de cada letra do alfabeto, tá? Eu falei aqui para vocês que, do ponto de vista da linguística, as letras são apenas letras que veio do fenício, que veio do hieroglifo. Isso aqui, no mundo de Asiá. Quando os sábios olham para o mundo de Beriá, eles entendem que elas sempre existiram e que elas são representações da natureza divina delas emanadas. Então, quando olhamos para a Torá, não estamos olhando apenas para um texto hebraico que representa a língua do nosso povo. Mas nós estamos olhando para diferentes influências e codificações desse DNA que a Torá representa. Então, a partir das 12 letras zodiacais, Re, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Lamed, Nun, Sam, Ain, Tzad e Kof, foram criados, segundo o Sefer Yetzirah, as 12 constelações, os 12 meses do ano, os 12 diretores da alma, o macho e fêmea. 12 constelações do universo são eles, e aí ele vai falar aqui. Talê, primeira constelação, primeiro Mazal, o carneiro, Áries. Shur, o touro. Teomim, Gêmeos. Sartan,
não Satã, Sartan, o caranguejo, signo de Câncer. Ari, leão. Betulá, virgem. Mosnaim, que é? Libra, a balança. Acrave, escorpião. Ok? Keshet, o arqueiro. Sagitário. Gedi, o cabrito. Capricórnio. Deli, o aguador. Aquário. E Dagim, os peixes. Tá bom? Você já tinha imaginado que o aquário não é um aquário? Não, ali, tem um mimo. O aquário, gente, não é um aquário no sentido que você conhece. Um aquário, um lugar cheio d'água com peixe dentro. O aquário aqui é o aquador, o cara que segurava um cântaro de água. Tá? Esse é o aquário, tá bom? É o que leva o cântaro de água, tá bom? E Dagim, peixes. Então, esses são os nomes dos signos em hebraico. Vou repetir. Talê, Shor, Teumim, Sartam, Ari, Betulá, Mosnaim, Akrave, Keshet, Gedi, Deli e Dagim, que são Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Seguindo na leitura do Sefer Sirach, verso 5, 12 meses do ano são eles, na ordem zodiacal, que é a mesma ordem do calendário religioso. Quais são? Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, Reshivan, Kislev, Tevet, Shevat e Adar. Tá bom? Porém, se eu começar pela ordem não zodiacal, e se eu começar pela ordem do calendário civil, que é o regido por Rosh Hashanah, eu teria que dizer Tishrei, Reshivan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av e Elul. Deu para entender? Bom, eu já expliquei para vocês, na internet ainda não, só por cima, de que na verdade há uma conjunção interessante nesse aspecto, e eu falei para vocês que nós temos o nosso horizonte imaginário, quando a gente olha a partir da linha do Equador da Terra, o horizonte do universo espacial imaginário, e você tem numa inclinação de 23 graus e meio em relação a isso, você tem a elíptica, que é a roda dos signos, ao redor da Terra também, mas numa inclinação de 23 graus e meio. E você tem um lugar onde essas coisas se cruzam, onde o horizonte imaginário espacial da Terra se cruza com a elíptica dos signos. E há um lugar onde essas linhas se encontram. E essas linhas se encontram em 2 signos. Quais são os 2 signos onde elas se encontram? Não. Isso. Libra e Áries. Então, se Áries está aqui, do lado de lá da Terra, está se cruzando Libra. Então, é exatamente nesses 2 lugares. É por isso que podemos dizer astrologicamente também que temos 2 inícios de ano. Um ano que no cruzamento que passa por Libra e no cruzamento que passa por Áries. Ou seja, o ano que passa por Tishrei, que começa Rosh Hashanah, e o ano que passa por Nissan, que começa Pessah. Esse é o motivo astrológico, porque temos 2 anos novos. Tá? Do ponto de vista da Torá, é porque temos 2 épocas de contagem, uma da partida do Egito e outra do ano jubileu, que eram contados a partir do 7º mês.
Tá bom? Bom, aí temos lugares equidistantes. Temos um lugar onde a elíptica está mais distante da linha do horizonte espacial, do equador espacial, e aqui também onde está distante ao contrário, uma para cima e outra para baixo. Esses lugares equidistantes é onde se encontram os dois signos, ao contrário, formando uma espécie de cruz. E aí sim nós temos o quê? Câncer e Capricórnio, e é por isso que nós temos o trópico de Câncer, que olha para Câncer, e o trópico de Capricórnio, que olha para Capricórnio, que são as duas, a parte hemisferial sub- ou supra-equatorial do planeta Terra. Tá certo? Então, esses 4 signos, que são signos sazonais, eles coincidem com o início de 4 estações. No caso dos encontros perpendiculares, esses signos eles acontecem e inauguram as estações que ocorrem durante os equinócios. Então, as estações equinociais. Quais são as estações equinociais? Pronto, outono e primavera. Equinocial porque, em relação ao observador, a Terra parece estar reta e tem iluminação equivalente em ambos os hemisférios norte e sul. Tá? Então, quando isso acontece, sabemos que está começando o verão, está começando a primavera ou começando o outono. E os outros signos, o Câncer e Capricórnio, eles marcam o início das estações solsticiais, que é verão e inverno, aonde, no caso do verão, o hemisfério que esteja vivendo esse verão terá dias mais longos. Tem mais incidência ou menor incidência? De sol. Exatamente. Que é o solstício de inverno, a maior noite do ano, e o solstício de verão, o maior dia do ano. Tá bom? Bom, o que isso tem a ver? Vamos continuar. Então, de acordo com o Sefer Yetzirah, nós temos, então, ligações relacionadas aos meses, a anjos e arcanjos, tá? E aos signos. Então vamos lá. Nissan está ligado ao signo de Áries, ocorre entre março e abril, regido pelo anjo Uriel. Iyar, ocorrido entre abril e maio, regido pelo signo de Touro, regido pelo signo de Touro, e é influenciado pelo anjo Lahatiel. Depois nós temos Sivan, ocorrido entre maio e junho, regido pelo signo de Gêmeos, anjo Paniel. Tamuz, entre junho e julho, 17 de Tamuz ocorreu entre junho e julho aqui. Signo de Câncer, Sartan, né? E anjo Paniel. Ave, mês de agora, regido entre julho e agosto, signo de Leão, anjo Baraquiel, de acordo com certa tradição, de acordo com o livro de Raziel, tá? Do anjo Raziel, para quem não conhece o anjo, Sefer Arizon, Sefer Arazon, Sefer Arazon, Sefer Arazim, coisa assim, que é a revelação do anjo Raziel, que foi o primeiro anjo que revelara, de acordo com a mitologia cabalística, todo o conhecimento do universo para Adam Arishon. Certo? O que você falou? Esses anjos regem o mês inteiro? Eles regem sim, o mês inteiro e o signo. Então, no caso, a gente pode ter dois, né? Porque Uns 3, 4 já. o da data do aniversário. Que já é- Sim, os da data do aniversário não são esse tipo de anjo. Os da data do aniversário são os 72 anjos. Esses anjos são anjos de outra hierarquia. De uma hierarquia superior. Que são anjos que regem meses inteiros. Então ele rege aquele mês
e os anjos menores regem as pessoas que nasceram naquela época. Do teu? Câncer. Ah, eu li errado. Não é Baraquiel, não. Baraquiel é leão, né? O Câncer é Zuriel, tá? Baraquiel é leão, tá? Elu, que é regido por Betulá, virgem, anjo Raniel, tá? Aliás, o anjo Raniel é o mesmo anjo que rege o amor, tá? Anjo Raniel. Tishrei, entre o setembro e outubro, anjo Tsuriel. Reshivan, regido por Acrave, por escorpião, anjo Gabriel. Gabriel, tá? O anjo Gabriel. Kislev, entre novembro e dezembro, Sagitário, Maduniel. E Tevet, dezembro e janeiro, Capricórnio, Shaniel. Shevet, Aquário, anjo Gabriel também. E Adar, entre fevereiro e março, signo de peixes, anjo Runiel. Mas isso é de acordo com o Sefer Harazim. Outras literaturas cabalísticas associaram isso a outros anjos, de acordo com outras duas fontes citadas apenas nessa edição do Sefer Yetzirah. Então, cabe o estudo disso, dando apenas um exemplo para explicar para vocês de que existe uma regência angelical, e como estamos falando especificamente do mês de Ave, o anjo Baraquiel, regido por leão, e em outra tradição, o anjo Tzadikiel. Então preste atenção, anjos, chamados anjos da guarda, eles não são esses mesmos anjos. Esses anjos da guarda estão na hierarquia desses anjos maiores, que podem ser arcanjos, e etc., serafim, queruvim, tronos e potestades, e etc., de acordo com cada tradição cabalística. Portanto, você tem regência do anjo do teu signo, você tem regência do ano do dia que você nasceu, e você também tem regência de anjos locais, que são as forças angelicais que regem localidades. São potestades, tá? Você vai encontrar isso na Bíblia. Quando o anjo Gabriel vai lutar com o príncipe da Pérsia, que é um tipo de anjo que regia a Pérsia. Tá bom? E essas potestades, elas podem ser tanto de luz quanto de trevas. Na verdade, são as duas regências, tá? Forças de trevas que regem lugares e forças de luz também que contrabalanceiam a mesma regência do mesmo lugar. Deu para entender? Pode falar. Leão. O anjo Baraquiel, ou em outra tradição, Tzadikiel. Vamos entender o papel do leão no livro no mês de Ave. Essas forças desses anjos tem que estudar cada um, tá? Mas esses anjos regem essas épocas, então as forças desses anjos estão relacionadas aos arquétipos e aos símbolos dessas respectivas épocas. Entendeu isso? Então, no estudo isso já é um estudo mais aprofundado, que é o estudo da teurgia. Cada anjo deve ser estudado dentro do seu contexto. Cada anjo possui, inclusive, um sigilo, um selo, tá? O sigilo está ligado ao nome dele. O selo também pode estar ligado ao nome dele, tá? Que são amuletos utilizados para trazer a energia desses anjos para nós ou para nossa casa, etc. Invocações, tá? Cores, velas, etc. Mas, de acordo com os estudos em relação a esse mês, quais as influências mais relevantes? Pronto, já. Calma aí, tá bom? Porque eu tenho que falar do 9 de Ave. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o que representa o leão no 9 de Ave.
O que o 9 de ave tem a ver com o leão? Agora eu estou falando de história, não tem mais a ver com Cabalá por enquanto. O que tem a ver? O ego do leão. A conquista, a busca pelo poder, né? Porque a Bom, destruição do templo foi por causa da que dominou, conquistou, né? uhum, O território. tá bom. Para você entender melhor isso, à luz da Bíblia hebraica, você vai ter que ler o livro de Daniel. E o livro de Daniel fala dos 4 animais, não fala? Os 4 animais terríveis. Entre os animais terríveis estava um leão alado. Não estava? Um leão com asas. O que representa o leão alado? Como é que se chama o leão alado, vocês lembram? Só vai lembrar quem assistiu os Changemans. Não é da minha época. Não é, né? Tá bom. Change Griffon. Esse tempo já era velho. É o Griffon, tá? O que é um Griffon? É um animal mitológico. Um leão com asas de águia. Tá? Um animal mitológico. O Griffon era o símbolo do quê? Na antiguidade? Dos babilônicos. O Griffon estava desenhado nas paredes da Babilônia, nos muros da Babilônia, nos azulejos da Babilônia. O leão alado é o símbolo da Babilônia. Em outras palavras, muito provavelmente, Nabucodonosor não escolheu o mês regido pelo signo de leão por acaso. Ele consultou os astros, tá? Eu não estou confirmando, estou conjecturando. Porque os babilônicos é que tinham todo esse conhecimento. Tanto que os babilônicos, né, que são descendentes de Nimrod, de Babel. e eles tinham esse mesmo espírito, né? Isso, de conquista. De conquista e de aparecer mesmo. Isso, Mostrar que eles de subir, né? De querer estar alto. Observar os céus, né? Porque a construção da torre foi para quê? A torre de Babel. Foi para quê? Foi para quê? Foi um símbolo de quê? De poder também, mas De também, altivez. também era um portal que eles queriam contato direto Com as outras dimensões. Imagine que tivessem conseguido, como seria para dominar as operações. Exatamente. Aquele negócio lá, o cara dizer, rapaz, quem vai até hoje. Então, quando a gente olha para a Torre de Babel, a gente vê ali, Migdal Babel, a gente vê ali várias camadas. A primeira camada é que ela representava um altar. Ela era um zigurate. O que é um zigurate? O zigurate é uma pirâmide escalonada, com escadarias, parecida com o zigurate aqui do Império Inca, Azteca e Maia. Tá? Do Peru, do Chile e do México, da Península de Yucatán. Essas pirâmides escalonadas, chamadas de Migdala aqui, na verdade não eram torres como muita gente imagina, tá? Até porque não existia ainda a tecnologia necessária para se fazer torres, né? Como retas, você tinha que fazer uma base e ir diminuindo, como um bolo, tá? E o primeiro objetivo era lá em cima se estabelecer um altar para uma divindade. Divindade Semíramis, nesse caso. Semíramis era a esposa de quem? Não. De Tamuz. O Tamuz era o deus dos babilônicos, o deus... Não. Isso é os egípcios. Não. O deus solar. Tá bom? Então, na verdade, os babilônicos eram filhos do sol. Então, preste atenção. Pronto.
Exatamente. Eles eram filhos do Sol. Por quê? Porque Nimrod se dizia filho de Tamuz com sua mãe humana Semíramis, que foi fecundada por essa divindade solar e deu origem a ele, Nimrod, o filho do Sol. Então, quando ele construiu o zigurate de Babel, a intenção era construir lá em cima um altar a essa divindade feminina que era sua própria mãe. Ele era filho dos deuses. Era assim que os homens do passado conquistavam poder, se dizendo filhos de deuses. Tá bom? No Egito, a divindade solar era chamada de Ra. Tá? E Ra também fecundou uma mortal, só que no caso não humana, uma vaca, no Egito, virgem, dando origem ao boi Apis, que é o bezerro de ouro. Por que o bezerro era de ouro? Por causa do sol. É o metal do sol, dourado. E aquele símbolo que ele tinha entre os chifres é o círculo solar. Esse círculo solar está ligado a outras divindades menores, também solares. Tá? Divindades solares, masculinas ou femininas, maiores ou menores, que tinham esse círculo solar. Então, o ouro é um metal, preste atenção aqui, é um metal que está representando esse astro solar. Então, os babilônicos tinham esse símbolo, tá? Esse deus solar que eles consideravam filhos, e tinham os zigurates, que eram essas pirâmides escalonadas. Aí nós vamos vir aqui para a América Central e do Sul. Você vai ver os maias, os astecas e os incas. Tá? E eles também tinham as pirâmides escalonadas. E qual é o símbolo? O que está no símbolo da bandeira do México? Que está no meio da bandeira do México? Da Argentina, né? É o sol. E esse sol qual é? Esse sol é o sol mexicano. Tá certo? E esse sol do México é o astro solar, é a divindade solar deles, a quem eles erguiam as cidades e os zigurates. E o que os espanhóis acharam quando chegaram aqui na América e conquistaram os incas, os astecas e os maias? O ouro. As cidades quase totalmente feitas de ouro. Esse ouro para eles tinha um significado ritual, não tinha um significado monetário. Para eles era a representação do astro solar, que eu não vou me lembrar o nome agora, que era o símbolo dos astecas, principalmente, que também tinham as mesmas pirâmides que os babilônicos construíram. Ou seja, existe uma linguagem universal nos povos, cujas adorações a esses respectivos deuses estão ligadas às mesmas coisas. Diga lá. Essa questão dos zigurates, né? Aham. Nas culturas, tanto maia, inca, asteca, todas têm o mesmo significado, e é interessante, eu vendo uma vez, acho que uns 2, 3 meses atrás, um documentário Aham. sobre os maias, e para eles era símbolo de poder, mas era também o símbolo da destruição. Foi pelos zigurates Aham. que os colonizadores, né, Aham. encontraram as construções, as cidades, Que elas eram altas. porque eram altas. Mas eles sabiam posicionar as embarcações, e quando o sol baixava, tinha um ponto que dava, que mostrava onde é que eles estavam. Sim, porque elas estavam posicionadas de uma maneira... De maneira que pegava a luz solar para servir de Calendário. de farol. Ah, no caso dos maias. Servir de Sim. farol Aham. para as embarcações, para não se perderem no mar. Aham. Então, Isso foi que fez com que eles também decaíssem a partir daí.
Aham. Pelo mesmo zigurate que elevou a glória deles e tornou eles potentes, Aham. foi o zigurate. Foi a destruição deles. O que está falando aí? Sim, porque você está falando de um filme específico, né? Os Caçadores da Arca Perdida, não é isso? Que o sol apontava para um determinado lugar. Todas as pirâmides tinham essas características. Sejam as pirâmides egípcias, sejam os zigurates dos babilônicos ou dos povos pré-colombianos daqui, eles estavam posicionados de acordo com as estrelas. No caso das 3 pirâmides egípcias, elas estavam posicionadas exatamente alinhadas com o cinturão de Órion, com as 3 Marias. E aí é um calendário. Quando você olha para essas pirâmides e você faz a medição, você não chega no cinturão de Órion. Mas se você olha para lá, ela tem exatamente a mesma angulação e o mesmo desenho, o que significa que ela viajou. Então, se você faz o cálculo astronômico, você vai fazer esse cálculo astronômico. Quando que a estrela estava naquela posição, você vai chegar à Era de Leão, que vai dizer, a Era de Leão, que vai dizer quando foi construída a Esfinge. A Esfinge, o leão. A Esfinge originalmente tinha uma cara de leão, depois ela foi substituída pela cara de um faraó. Ela olha para a constelação de Leão, ela representa a Era de Leão, e os babilônicos posteriores, para trazer o arquétipo dessa mesma era que havia sido deixada para trás, porque isso foi depois do que a Bíblia vai chamar de dilúvio. Então estamos falando do Egito antigo e do Egito pré-diluviano e do Egito pós-diluviano, usando a linguagem bíblica. Eles estavam trazendo de volta o arquétipo de leão para eles. Só que aquela era já tinha passado. Então, a Torre de Babel, descrita na Bíblia, não conseguiu alcançar seu objetivo. Mas eles trouxeram propositalmente o arquétipo de leão para eles, através do símbolo do Grífon e do astro solar, que era Ra, lá no Egito, que está ligado à constelação de Leão, que está ligado ao signo de Leão, que está ligado à Esfinge, que está ligado ao lugar e o posicionamento das 3 pirâmides maiores do Egito, que estão ligadas às 3 Marias, ao cinturão de Órion descrito em Jó. Portanto, as pirâmides egípcias não são túmulos, como muita gente diz. O fato de acreditar-se que elas foram túmulos de alguém, muito embora não se tenha achado até hoje, elas possam ter sido túmulos de alguém, elas não foram construídas com esse propósito. As pirâmides foram construídas com outros propósitos, entre eles de trazer e de atrair através de si energias estrelares. Como antenas. Elas também eram calendários, porque a iluminação dela marcava o giro do Sol, os solstícios, os equinócios, etc. Elas também eram construídas matematicamente para que os seus ângulos e as suas dimensões trouxessem contas numéricas. E esses números estavam falando de eras que viriam depois disso. Então, quando você faz o estudo das pirâmides, você percebe que as pirâmides não são apenas calendários, mas elas também são profecias que estão escritas ali em sua numerologia. Mas isso é um estudo muito, muito, muito mais aprofundado.
e difícil de compreender a princípio. O que vocês precisam lembrar disso é que esse mês de leão é um mês ligado à altivez. Então, o que resume o símbolo de leão, o signo de leão, é a altivez. Então, essa centralidade, a vaidade, o poder, a autoridade, aspectos tanto positivos quanto negativos desse Mazal estão ligados à altivez. E a imponência da esfinge fala dessa altivez. A esfinge está sentada, como um leão, né? E quando você vê um leão sentado, é o símbolo de sua imponência. O leão que corre é o leão desesperado. O leão que está sentado é o leão imponente. Na natureza, o leão espera chegar até ele, porque são as leoas que, na verdade, caçam, e ele que fica com a maior parte. É ele que mais ruge, ele que mais faz barulho, e ele é o que está ali sentado imponentemente. E aí você lembra da profecia de Judá. Quando Jacob abençoa Judá, ele fala que Judá se assenta como um leão. Como filho do leão, quem o despertará? Então, o leão não é apenas o símbolo da Babilônia, não é apenas o símbolo do Egito de 10 mil anos atrás, não é apenas o símbolo dos astecas maias, mas é também o símbolo de Jerusalém. O leão é o símbolo de Jerusalém. E ele está até hoje no brasão de Jerusalém. Esse mesmo, nós temos aqui os dois brasões, não aqui, ali na biblioteca, os dois brasões. O brasão de Israel, que são as duas oliveiras e a menorá no centro, uma referência ao livro de Zacarias, e o brasão de Jerusalém, com o leão da tribo de Judá, desenhada no centro, que é o símbolo de Davi. Davi utilizou o símbolo do leão também para si. Trouxe para si esse arquétipo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que é um arquétipo, além de ser um símbolo? Além de ser um símbolo. Por favor, tem mais lá? Passou, né? Isso aqui. Qual é o papel de um arquétipo na nossa vida? Ou seja, ele é uma ferramenta. Entenderam isso? O arquétipo é uma ferramenta. Ele é um símbolo, mas ele também é uma ferramenta. Como é que eu ativo um arquétipo na minha vida? Estudando, visualizando, simulando as características dele, emulando as características dele, escrevendo em algum lugar. Então, veja bem, gente. É como um concurseiro que estuda ali e deixa as fórmulas tudo aparente para ele ficar lembrando das fórmulas na hora do teste. Pronto. Então, o arquétipo, ele é um símbolo que vai para além do símbolo. Minha pergunta, gente. Qual é o arquétipo que te representa? Se você fosse escolher um arquétipo para te representar, não o que você gostaria que te representasse, mas o arquétipo que te representa. É uma pergunta muito importante. Vou dar um exemplo. Eu me identifico com o arquétipo de Moshe. Você tem certeza disso? Moshe é o arquétipo do quê? É o arquétipo do mestre,
do eremita, do solitário, do que faz tudo pelos outros e não consegue fazer para si mesmo. Eu tenho certeza que você quer carregar esse arquétipo? É um arquétipo difícil de carregar. É um arquétipo que quem é, só é. Não é o arquétipo que alguém deveria querer trazer para si. Só se é. E é porque ele foi dado, né? Não é Por- porque ele foi buscar, não. Não é, não foi buscar. Ele só era aquilo ali. Então, muitas vezes a gente quer se identificar com personagens, e os personagens bíblicos também são arquétipos. Tá? Por exemplo, o cristianismo tem um arquétipo, que é o arquétipo de Jesus. O arquétipo de Jesus, dentro do cristianismo, representa o quê? O sofredor. É o que paga pelos outros. É o que carrega uma cruz. E tanto é que tem algumas vertentes dentro do cristianismo, né, do catolicismo, mais precisamente, que levam isso tão a sério que fazem, inclusive, mutilações, Mutilação, autoflagelo, silício, se parecer com o sofrimento. o arquétipo que ele tem como representante do Pronto. catolicismo. Celibato. Por exemplo, você já ouviu falar da palavra estigma, né? O que é um estigma? Estigma. Estigma é um traço que você carrega sobre si, pelo qual você é conhecido. De tanto falar, é um estigma. Essa pessoa tem um estigma de ser esquecido, um estigma de ser desastrado, um estigma de ser atrasado, um estigma disso, daquilo. Um estigma. Mas a palavra estigma não vem daí. A palavra estigma significa marca. Uma marca. É o que podemos chamar lá na Torá da marca de Caim. Agora, o estigma... Existe um filme antigo dos anos 90 chamado Estigmata. E nesse filme uma menina começa a manifestar os estigmas, ou seja, ela começa a manifestar as chagas de Cristo na mão, nos pés, no lado. São feridas que vai saindo. Isso é um fenômeno estudado por algumas classes de padres exorcistas que veem isso daí, às vezes benéfica e às vezes não beneficamente. Então, essas marcas de sofrimento que a pessoa traz sobre si. E essas marcas são marcas de identificação. Então, um arquétipo, ele pode ajudar ou destruir sua vida. Ah, eu vou ativar o arquétipo da águia na minha vida. Bom, o que é o arquétipo da águia? É o arquétipo de quem voa alto, não é isso? Visionário. Mas também é o arquétipo do solitário. E do suicídio também. E do solitário. Por quê? No fim das contas, quando ele chega na velhice, que não tem mais jeito, ele vai lá e Exatamente. Pronto. Ele fica sozinho lá em cima. Ele fica sozinho lá em cima. Então, eu vou ativar o arquétipo da águia na minha vida. Eu vou colocar a águia em todo lugar. Legal. Você vai perceber que a sua cabeça vai começar a mudar. Você vai começar a olhar com a altivez da águia, porque a águia também é um animal solar. Pensar grande. O problema é que você vai deixar as pessoas ao teu redor sozinhas. E você vai ficar sozinho. Aí você vai ter problemas familiares, distanciamento da esposa, distanciamento da família, dos filhos, mas vai voar alto. A que preço? Então, os arquétipos precisam ser entendidos.
É por isso que cada signo representa um arquétipo. Ok? Então, nós temos quais arquétipos dentro de nós? Todos. E eles devem ser ativados em momentos específicos. Nenhum arquétipo precisa me representar totalmente e pro resto da vida. Entenderam isso? Os arquétipos são aspectos da minha alma que eu posso utilizar em momentos específicos e posso ativar em momentos específicos da minha jornada e das diferentes situações da vida. Eu não preciso ser o mesmo arquétipo o tempo todo. Eu não preciso ser. Então, a altivez, que é o arquétipo solar, que é o arquétipo do leão, que é o arquétipo da águia, e por isso que esse leão tinha asas de águia, ele foi, ao mesmo tempo, a altivez que fez com que Babilônia crescesse e se tornasse o maior reino do seu tempo, mas aí veio um sonho para Nabucodonosor, que é interpretado por Daniel, dessa imagem, mas eu estou falando de outro sonho agora, que é o sonho de uma árvore que atingia as nuvens do céu e que foi derrubada. Então, a mesma altivez de leão, do signo de leão, de Ariê, que nos leva lá para cima, é a mesma que nos derruba lá de cima. Isso nos leva a uma outra mitologia, a mitologia de Ícaro. Vocês já ouviram falar de Ícaro? Ícaro se perdeu no labirinto com seu pai Dédalo e descobriu a maneira de sair do labirinto. Como é que ele saiu do labirinto? Quem sabe? Quem lembra? Voar, voar, subir, subir, ver aonde for. Conhece essa música? O nome dessa música é O Sonho de Ícaro. De quem é? O Biafra? Biafra. Ícaro construiu para si asas de cera e saiu do labirinto. Só que quando ele saiu do labirinto, olhou o mundo lá de cima e pensou: legal, vou mais alto. E quando ele chegou perto do sol, suas asas derreteram, ele caiu e morreu. O sol de novo, na mitologia. Voar, voar, cair, cair, ver aonde for. A mesma altivez que vai te levar para o topo é a mesma altivez que vai te derrubar de lá. Hã? Eu não diria vai, eu diria Pode, pronto. Pode te derrubar de lá. E a mesma altivez que te levou para a montanha pode também te deixar sozinho na montanha. Sozinho na montanha. Só você. O que teria acontecido com Moshe Rabbeinu se ele tivesse morrido na montanha? Nossa, sei de tudo. E não tem para quem contar. Adianta o quê? Nada. Então, os arquétipos servem para nos instruir em determinados caminhos. A mesma Jerusalém, cujo símbolo é o leão, existe até hoje a Porta do Leão, que é uma das portas, uma das 7 portas de Jerusalém. Até hoje existe a Porta do Leão, que hoje é uma porta que dá para o bairro árabe, e ela é chamada Porta do Leão porque até hoje tem os 2 leões gravados ali na porta, em pedra. Não. Aquela é a Porta Formosa. A Porta do Leão. Até hoje tem a Porta do Leão em Jerusalém. Jerusalém, o símbolo de Jerusalém é o leão, é o símbolo, é o brasão da prefeitura do município de Jerusalém. Também foi destruído.
E foi destruído pelo quê? Pela altivez do nosso povo. De nós. A nossa altivez. Engraçado, o povo judeu, ele é comparado ao leão. O povo judeu é ao mesmo tempo comparado ao leão e ao mesmo tempo ele é comparado ao cordeiro. As duas referências. O cordeiro, que é pacífico, por isso que nós somos regidos por Ares, e a era de Áries, que sucede a era de Touro, que anda ao contrário, é a era do povo judeu. A chegada da era de Peixes representa a chegada do cristianismo como regência mundial. E agora estamos na era de Aquário. Mas ao mesmo tempo é regido pelo leão. Qual é a dimensão escatológica disso? Quando a gente olha para a escatologia literalista judaica, a gente vai sempre cair em Isaías. Além de Daniel, além dessas coisas, que é mais preterista, mas a escatologia futurística é mais baseada em Isaías e em Zacarias. E você vai ver o quê? Que nessa dimensão da realidade, o leão e o cordeiro estão juntos. Nossos sábios entendem que são os dois lados da nossa natureza judaica. O rebanho, o talite de lã, o chifre do carneiro, mas o leão, que é o símbolo, por exemplo, do nosso exército. Do nosso exército. A força do povo judeu. Essa força foi quebrada por um leão maior. No mês regido pelo leão. Então, quando Nabucodonosor saiu para conquistar Jerusalém, nesse mesmo mês, o mês do leão, o povo judeu estava sendo regido pela mesma força. Mas, por motivos diversos, de altivez, todos relacionados à altivez, os templos foram destruídos, tanto na época de Nabucodonosor, quanto na época de Tito, na mesma época, no Império Romano, no ano 70. Portanto, a diáspora é um símbolo do ticum que nós estamos fazendo, do quê? De nossa altivez. E essa altivez está ligada também à riqueza. A riqueza, o ouro, o símbolo do sol. O que nos retorna para a paraxá de hoje pela manhã. O di zahav. O ouro suficiente, o ouro abundante, o ouro que supre. Então, nos fala do tipo de altivez que nos acomete quando estamos bem. E aí, na paraxá da semana que vem, na paraxá de Vet Hanan, que tem dentro dela o capítulo 4 de Devarim, que por ocasião é a leitura do 9 de Av que nós fizemos hoje, vai falar o seguinte: veja como Deus, meu Deus, ordenou. Qual é o versículo? Me ajudem aí. Versículo que foi lido. Está no Sidur. 4, verso... Está escrito lá em cima, página 643.
25. Então, 4:25. Diz assim: se vocês tiverem filhos e netos e envelheceres na terra, se vocês falharem e fizerem um ídolo, uma imagem de qualquer coisa, e assim fizerem o mal aos olhos de Deus e o seu Deus, provocando sua ira, eu convoco os céus e a terra para testemunharem contra vocês hoje, que vocês serão eliminados rapidamente da terra, da qual logo tomarão posse ao atravessar o Jordão. Vocês não terão uma vida longa sobre ela, pois serão totalmente destruídos. Deus dispersará vocês entre as nações, e vocês permanecerão poucos em números entre as nações para onde Deus vos levará. Se vocês subjugarem os idólatras e lá, isso será como se vocês adorassem os ídolos deles. Trabalho das mãos dos homens, madeira, pedra, que não vê, não ouve, não come, não cheira. Dali vocês buscarão a Deus, o seu Deus, e o encontrarão. E se buscarem por ele e todo o seu coração e com toda a sua alma, no final dos dias, no fim dos dias, em Miquetes e Amim, vocês tiverem em desespero e todas essas coisas acontecido com vocês, então vocês retornarão ao seu Deus e obedecerão. Pois Deus é um Deus misericordioso. Ele não afrouxará sua ligação com vocês e nem os destruirá. Ele não esquecerá o pacto com seus pais e que ele jurou a eles. Perguntem agora sobre as épocas anteriores a vocês, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Pergunte às criaturas que eram encontradas em uma extremidade dos céus até a outra extremidade dos céus. Existiu alguma vez algo tão grandioso, ou ao mesmo algum rumor sobre isso, de que um povo ouviu a voz de Deus falando em meio do fogo, como vocês ouviram, e sobreviveu? Ou alguma deidade que realizou milagres vindo para uma nação e tornando-a para si do meio de outra nação, com provas de verdadeira força, sinais do envolvimento direto de Deus, com pragas extraordinárias, com uma guerra lutada por Deus, Ele próprio, uma mão forte, um braço estendido, atos impressionantes, com tudo que Deus, seu Deus, fez para vocês no Egito, diante dos seus olhos. Quando a Torá foi dada, foi mostrado a vocês que os 7 céus, para que vocês soubessem que Deus é Deus. E eu estou lendo aqui também o que aparece entre parênteses, que é o caso dos 7 céus. Não existe outro além dele. Dos céus, ele deixou que ouvissem a sua voz, para ensiná-los, e mostrou o seu grande fogo sobre a terra, e vocês ouviram a sua voz no meio do fogo. Ele fez tudo isso porque ele amava seus antepassados. Ele escolheu os seus filhos e depois deles, ele tirou vocês do Egito, à sua frente, com uma grandiosa força. Sua intenção era tirar do caminho de vocês as nações que eram mais poderosas e mais fortes do que vocês, para trazê-las e dar a vocês as suas terras como herança, como vocês veem ele fazendo hoje. Hoje vocês devem saber e interiorizar que Deus é Deus nos céus e acima e embaixo da terra. Não existe nenhum outro. Vocês devem observar seus mandamentos suprarracionais, seus rukim, seus outros mandamentos, os quais vos ordeno hoje, para que ele seja bom para vocês, seus filhos e depois de vocês, e então vocês permanecerão por um longo tempo na terra que Deus, o seu Deus, está dando eternamente. Essa é toda a paraxá do 9 de Ave. Essa é a paraxá coincidente da semana que vem, paraxá de Veit Hanan.
que fala que tem horas que não adianta rogar. Não é pelo muito rogar. Quando você está de castigo e você é criança, não é porque você está chorando que você vai ser tirado do castigo, a não ser que o seu pai ou sua mãe for muito mole. Você vai sair do castigo quando você aprender. Para entender porque você estava lá. A diáspora tem um papel educativo na nossa vida. A diáspora é o símbolo do lugar para onde o Eterno nos mandou, para de lá depois nos trazer, depois que fizermos techuvá. Então, 9 de Ave fala sobre isso. Fala sobre a altivez do nosso povo que foi destruída. Por favor. A altivez do nosso povo que foi destruída por um povo altivo também. E que se a gente for altivo hoje, a gente vai acontecer a mesma coisa. Humildade, força do leão, mas a humildade ao mesmo tempo, para que o nosso leão e o nosso cordeiro esteja em harmonia. Tá certo? Bom, gente, vamos terminando por aqui. Eu peço ao Ranor que, por favor, interrompa lá a nossa transmissão, nosso shiur. Vamos ficando por aqui. A você que assistiu a esse shiur gravado, nosso muito obrigado. A você que está aqui conosco até agora, nosso muito obrigado. Nós vamos agora passar para a Havdalah. E aos que nos acompanharam até aqui, Shalom Lekulam, paz e plenitude a todos. E ainda Shabbat Shalom Mevorach. יחד לב אל לב נפתח ונראה את האור שבשמיים.